Muito bem. Deixa eu conversar com vocês um pouquinho sobre a estrutura dos nossos encontros. Mas antes, sobre a nossa meditação. Eu gostaria de saber se vocês meditaram bem. Eu não consigo ver vocês na maneira como nós estamos agora. Eu não tenho acesso a vocês abrirem câmera para eu ver vocês. Mas vocês podem levantar a mãozinha quando tiverem alguma pergunta ou quando vocês quiserem fazer algum depoimento, alguma coisa desse tipo, tá ok? Então, essa é a primeira coisa. Importante em relação à nossa meditação, né, que eu já vou... Deixa eu ver se tem alguém levantando a mão. Eu já vou... ok, Luiz Reis está levantando a mão, já falo com você, Luiz. Então, o importante em relação à nossa meditação é que nós nunca saímos rapidamente da meditação. Vocês vão me ouvir falar isso, gente, milhões de vezes. É muito importante que quando nós meditamos, que a gente saia devagar da meditação, que a gente leve no final da meditação, depois que a gente para de pensar o mantra, que a gente leve de 2 a 3 minutos para abrir os olhos, que a gente ainda permaneça com os olhos fechados por mais 2 ou 3 minutos. Por que isso é tão importante? Porque se nós abrirmos rapidamente os olhos, nós estamos elevando muito rapidamente nosso metabolismo, nós podemos criar algum choque metabólico, isso pode causar alguma irritabilidade ao longo do dia, algum desconforto, alguma pontadinha de dorzinha aqui, ou aqui atrás da nuca, e nós não vamos desperdiçar os nossos 20 minutos de meditação, né? Então, nós meditamos, paramos de pensar o mantra quando der 20 minutos, controlamos o nosso tempo no relógio. Por que é tão importante a gente controlar o tempo no relógio? Porque quando nós meditamos, o nosso tempo biológico nem sempre é igualzinho ao nosso tempo cronológico. Muitas vezes, os 20 minutos do relógio, na nossa biologia, significaram 19, ou 21, ou 18. Se nós marcamos o tempo no relógio, nós vamos abrir os olhos e vamos olhar o relógio. E nós vamos abrir os olhos e olhar o relógio no momento em que nós experimentamos os 20 minutos. Se for menos do que 20 minutos, nós voltamos a fechar os olhos e nós continuamos com a nossa meditação. Mas se nós, às vezes, vamos olhar o relógio, terá passado 21 minutos, 19 minutos, 22 minutos, e esse é o tempo certo para nós termos a experiência que nós devemos ter, ou que nós estamos tendo durante a nossa meditação. Por isso é tão importante a gente marcar o nosso tempo no relógio, ok? E no final da meditação, nós esperamos os nossos 2 ou 3 minutos, mesmo depois dos nossos 20 minutos. Eu vou falar um pouquinho para vocês de como vai ser, hoje é a segunda vez que a gente se encontra, né, nessa nossa aula de acompanhamento online, e eu quero contar para vocês um pouquinho como é que vai ser a nossa estrutura. Quem esteve a semana passada quem não esteve a semana passada está essa semana, só para me apresentar, meu nome é Bernadette, eu sou professora de meditação transcendental, estou aqui em São Paulo, sou professora também de CIDS e de técnicas avançadas. E vou estar com vocês nessas aulas de acompanhamento online, embora nós vamos ter outros professores também no futuro. E nós vamos começar agora juntos, eu e vocês, a estruturar essa nossa aula. Então, a semana passada, para quem não esteve presente a semana passada, nós aprendemos o pranayama. O pranayama é uma técnica de respiração alternada que favorece a oxigenação do cérebro, favorece o relaxamento, favorece todos os nossos sistemas, no que diz respeito a esse caminhar do oxigênio dentro do nosso corpo. Então, a semana passada, nós aprendemos o nosso pranayama, né? O pranayama é uma ferramenta muito importante dentro do nosso programa da meditação transcendental. E hoje, nós ouvimos um pouquinho de Gandharva Veda. Quem já participou de aulas presenciais coletivas, já participou de aulas de acompanhamento, ou participa nos domingos, né, da nossa meditação coletiva da América Latina, já teve a experiência de ouvir o Gandharva Veda. Mas muitas vezes, a gente já ouviu muitas vezes o Gandharva Veda e a gente nunca falou muito sobre isso, né? A gente não conversou sobre isso, a gente não explicou, não explica muito bem o que é o Gandharva Veda. Então, hoje, agora, daqui a pouquinho, eu vou explicar para vocês um pouco sobre o Gandharva Veda, vou até colocar para vocês aqui uma folhinha de PowerPoint, vocês podem ler alguma coisa, mas eu vou estar falando ao mesmo tempo.
E depois, hoje, nós vamos falar sobre 7 estados de consciência. Então, a estrutura proposta para essas nossas aulas de acompanhamento é nós nos encontrarmos, nós ouvirmos Gandharva Veda por mais ou menos 5 minutinhos no nosso encontro. Então, o Gandharva Veda vai estar acontecendo antes até das 19h30, 19h25, 19h20, a gente já põe o Gandharva Veda. As pessoas que quiserem entrar um pouquinho antes, para já ir ouvindo o Gandharva Veda, tudo bem. E nós vamos ouvir pelo menos 5 minutos, 19h30, 19h35, 5 minutinhos de Gandharva Veda. E aí depois nós vamos, fazer o nosso pranayama. Nós ouvimos o Gandharva Veda sentados, confortavelmente, de olhos fechados, aqui para o nosso programa, né? E aí depois nós vamos fazer o pranayama, mais 3 a 5 minutinhos, ainda com os olhos fechados, a gente não abre mais os olhos, e aí nós liberamos os braços e começamos a nossa meditação. Então, essa é a proposta para os nossos encontros de terça-feira, de nós começarmos dessa forma, com o pranayama, com o Gandharva Veda e após a meditação. Bom, mas tem pessoas que estão hoje aqui e que ainda não conhecem o pranayama, porque não estavam a semana passada. Tudo bem. A semana que vem nós vamos começar a nossa aula explicando novamente o pranayama, para quem não conhece o pranayama. Então, nós vamos começar explicando o pranayama, vamos colocar o Gandharva Veda 5 minutinhos, vamos colocar o pranayama, vamos fazer o pranayama juntos 3 a 5 minutinhos e vamos fazer a nossa meditação. E depois da nossa meditação, então, nós sempre teremos uma aula. Eu sempre vou enviar para vocês, uns 2 dias antes ou no final da semana anterior, qual será o tema da nossa aula, do que nós vamos falar na semana seguinte. Muitas vezes eu já vou até dar o gancho para vocês, já nessa aula, por exemplo, né? E na semana seguinte, então, nós vamos ter uma aula sobre o tema que a gente vai trazendo. Claro que vocês também podem trazer temas. Bernadette, podemos falar sobre Ayurveda? Podemos falar um pouquinho sobre dieta, né? Sobre alimentação? Podemos falar um pouquinho, enfim, o que vocês desejarem. Então, também a gente pode estar aí trabalhando com as sugestões de vocês, desde que a gente tenha material para isso, tá? Então, muito bem. Então, a primeira coisa, eu tenho 2 pessoas com a mão levantada, eu só vou verificar aqui se elas trouxeram alguma pergunta. O Márcio está perguntando se existem outros horários além desse. Márcio, para a nossa aula online, neste momento, nós temos esse horário, mas eu não sei se você sabe, nas sextas-feiras também nós temos, não é uma aula como essa, é uma aula diferente, mas nós temos também uma aula de conhecimento com vídeos de Maharishi na sexta-feira, e no domingo nós temos também a nossa aula, a nossa meditação coletiva da América Latina. Então, se nós formos falar em eventos online, quais são os eventos online que nós temos, então, a nossa aula de acompanhamento às terças-feiras, a partir de agora, né? Nós temos uma aula que já acontece de sextas-feiras. Se você tiver em dúvida, entre em contato, por favor, com a central da meditação, né, no 3887-6688, e aí expliquem que vocês querem receber o link, né, aí vocês vão ser colocados, ou às vezes o banco de dados não está certinho, ou às vezes o e-mail não está correto, e aí vocês não estão recebendo informação, a informação será dada. E nós vamos também ter uma newsletter, daqui a pouquinho a gente vai estar com o nosso blog, a nossa newsletter, e aí a newsletter vai ter todas as informações do semestre. Então, a gente só entrar na newsletter, a gente vai ter as informações de tudo o que acontece no Brasil ao longo do semestre, tá? Então, a gente também vai ter essa oportunidade, tá? Eu tenho 2 pessoas de mão levantada, eu só vou tentar responder, Carla e Luiz Reis. Carla, estou abrindo o teu microfone, e Luiz, eu também estou abrindo o teu microfone. Ele está fechado por vocês. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, agora é o momento. Vocês podem abrir o microfone de vocês e vocês podem fazer a pergunta. Tanto a Carla como o Luiz. Oi? Não? Por enquanto, não? Muito bem. Então, eu vou continuar aqui com a nossa conversa, mas o microfone de vocês está aberto, tá? É só vocês ligarem do lado de lá, que é o lado de vocês aí, e vocês poderão falar. Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa, é só levantar a mãozinha e eu vou abrir o microfone de quem quiser falar, tá ok? Mas vamos, então, para o nosso Gandharva Veda. Eu vou novamente sair com a minha imagem e vou entrar com o PowerPoint, com uma pequena definição do que é Gandharva Veda. Deixa eu só ver, eu preciso
compartilhar com vocês. Eu só preciso saber se vocês estão vendo essa imagem junto comigo. Muito bem, todo mundo está vendo? Carla, você está com o teu microfone desativado? Você poderia só ativar o microfone para me falar se você está vendo essa imagem? Como que eu vou saber se vocês estão vendo? Vamos lá. Deixa eu ver se aqui no chat... Chamo sim, Bernadette. Ah, ok, meu amor, muito obrigada. Ok. Então, vocês estão vendo a imagem do computador, né? Sim. Deixa eu colocar só, então, essa imagem grande. Depois nós vamos para a próxima. Vamos ver se vai sair. Ok. Eu vou ler rapidamente aqui, mas eu vou falar com vocês em seguida um pouquinho sobre isso, tá? Então, nós temos uma definição aqui de Gandharva Veda, dizendo que Gandharva Veda, ou Maharishi, por que nós falamos Maharishi Gandharva Veda e não falamos simplesmente Gandharva Veda? Porque sempre quando nós falamos sobre conhecimento védico, nós colocamos o nome de Maharishi na frente. Deixa eu começar por aqui com vocês, porque isso é bem importante. Maharishi, quando ele traz o conhecimento, quando ele traz todo esse conhecimento da ciência védica para a gente, aqui para o Ocidente, na verdade, quando ele chega no Ocidente, ele chega com a técnica da meditação transcendental, dentro de um programa, mas o que ele traz é basicamente a técnica da meditação transcendental. Ao longo dos anos, alguns anos depois, 6 ou 7 anos depois, ele começa, então, a trazer para a gente todo o conhecimento, né, dos aspectos do Veda, da ciência védica, desde o Ayurveda, o Sthapatya Veda, que é a arquitetura védica, o Gandharva Veda, os sons primordiais védicos, que são Gandharva Veda, Samaveda, quem faz a técnica adiantada de Siddhis, o Vivishnu, né? Então, ele começa a trazer para a gente esse conhecimento. E um diferencial de Maharishi para o resto do conhecimento que a gente tem, e ele fala muito sobre isso, ele fala do valor da pureza do conhecimento. Então, mesmo na Índia, quando se perguntava para ele algumas coisas sobre a Índia, ele falava, mesmo na Índia, muito do conhecimento se perdeu. Principalmente no que diz respeito, por exemplo, ao Ayurveda, né, que é super conhecido no mundo todo. Que é essa medicina, ciência da medicina que previne, né? Nós nos tratamos no Ayurveda para prevenir as doenças e não ficar doente, ao contrário da medicina ocidental. Mas aí, quando o Maharishi traz os conhecimentos, seja o Gandharva Veda, seja os outros sons védicos, seja o Ayurveda, sejam os outros aspectos do Veda, sejam as técnicas avançadas dentro do próprio programa da meditação, ele sempre vai a fundo nesse conhecimento, ele vai lá na origem, ele vai lá na base. E é por isso que nós chamamos todo o conhecimento que Maharishi traz para a gente de Maharishi e o nome do conhecimento, porque a gente sabe que é um conhecimento muito diferenciado. A gente sabe a qualidade, né, de como Maharishi traz esse conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês, eu acredito que a maioria de vocês nem saiba disso, mas eu vou dar um exemplo para vocês falando do próprio professor, né? Nós, professores de meditação transcendental, quando nós vamos nos tornar professores, né? Quando nós vamos fazer o nosso curso de professor, nós fazemos um curso de aproximadamente 1.200 horas. É mais do que um curso de especialização, né? É muito mais. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto o Maharishi é cauteloso, né, com o conhecimento, né? Então, mesmo o professor que é preparado para ensinar a meditação, que é tão simples, tão fácil de fazer, ainda assim, o nosso preparo é um preparo bastante detalhado, bastante detalhista e bastante nessa tentativa, né? Maharishi tenta sempre preservar muito conhecimento. Mas vamos lá. Maharishi Gandharva Veda é o fluxo coerente do som, projetado para promover equilíbrio, paz interior e melhor saúde. A execução adequada dessa melodia, nos momentos adequados do dia, neutraliza o estresse da atmosfera e cria uma influência harmonizadora, não apenas para o indivíduo, mas para todo mundo. O que é que significa isso? Quando nós falamos de Gandharva Veda, nós estamos falando do Veda, do próprio Veda. Nós estamos falando de um conhecimento de 5.000 anos, de muito antigo, muito tradicional e muito antigo. Hoje as músicas, o Gandharva Veda, ou as músicas védicas são chamadas de músicas clássicas da Índia, né? Porque são músicas muito antigas. Mas o Gandharva Veda não é uma música, ele é um fluxo coerente de som. O que significa isso, um fluxo coerente de som?
Os rishis, há milhares de anos atrás, faziam da sua própria fisiologia o laboratório para alcançar iluminação, para alcançar conhecimento, para alcançar a máxima, consciência pura, para ter a experiência de consciência pura. E nesse usar a sua própria fisiologia ou sua mente como laboratório, os rishis cognizavam esse conhecimento. E um dos conhecimentos que foi cognizado, e nós estamos falando de fluxo coerente de som, foi o Gandharva Veda. O Gandharva Veda ele é dividido em ragas. As ragas têm um tempo, têm uma carga horária. Então, eu tenho ragas a cada 3 horas. Por quê? Porque a natureza muda, porque o som da natureza muda a cada 3 horas. Então, o Gandharva Veda é um fluxo coerente de som que se harmoniza completamente com a natureza. Então, quando nós ouvimos o Gandharva Veda dentro do horário, a raga daquele horário, dentro do próprio horário, nós estamos apoiando a lei natural e estamos recebendo também do meio ambiente essa coerência, essa ordem que o Gandharva Veda coloca no meio ambiente. Então, o Gandharva Veda ele é uma música para o meio ambiente. O Gandharva Veda é um som, é um fluxo coerente de som para neutralizar o estresse do meio ambiente. Então, essas ondas, né, os nossos pensamentos são ondas elétricas inteligentes, são ondas de som. O Gandharva Veda é um fluxo coerente de som. E esse fluxo coerente de som, quando vai para o meio ambiente, ele intermedia o meio ambiente para que essas ondas sonoras não coerentes se tornem coerentes. Então, o que o Gandharva Veda faz é criar essa coerência na atmosfera, no meio ambiente, não apenas no indivíduo. É claro que se nós estamos no ambiente, nós fazemos parte do ambiente, nós somos indivíduos dentro do meio ambiente, esse fluxo coerente de som também vai nos alcançar. Então, nós também começamos a experimentar. Então, o Gandharva Veda também é uma ferramenta. Que ferramenta? Uma ferramenta para neutralizar o estresse do meio ambiente. Uma ferramenta para equilibrar, para harmonizar o meio ambiente. Então, o Gandharva Veda, eu posso ouvir em qualquer momento do dia. Eu posso colocar o Gandharva Veda no ambiente que eu estou. Eu posso colocar o Gandharva Veda no meu ambiente e posso sair fazer outra coisa e deixar o Gandharva Veda para neutralizar os estresses daquele meio ambiente. Então, se eu trabalho num ambiente que é muito estressante, eu posso colocar nos intervalos o Gandharva Veda, ou eu posso colocar o Gandharva Veda baixinho no meu meio ambiente de trabalho e posso desfrutar do Gandharva Veda e ele vai estar trabalhando de forma positiva, né, esse meu meio ambiente. E aí nós temos mais um pouquinho aqui, né, juntamente com a técnica da meditação transcendental, o Maharishi Gandharva Veda é outra tecnologia que aumenta o funcionamento total do cérebro. O que significa isso? Todos os aspectos do Veda, seja quais forem, não sei se vocês lembram nos vídeos de Maharishi, ou a gente falando para vocês isso em aula, né? Mas a gente sempre disse que o Veda está estruturado na consciência. Nós somos o Veda. O conhecimento está estruturado na consciência. E quando nós falamos de consciência, e eu já vou entrar já, vou sair do Gandharva já para os nossos 7 aspectos aí da consciência, né? Quando nós experimentamos a transcendência, ou quando nós meditamos, o que nós fazemos na nossa meditação é buscar. Nós temos uma tendência natural, é uma tendência natural da mente, né? Nós temos uma tendência natural em que? Nós temos uma tendência natural de mergulhar dentro de nós mesmos. Nós temos uma tendência, é da nossa natureza experimentar a consciência pura. É da nossa natureza experimentar a máxima. Que máxima? Em todos os sentidos. Máximo equilíbrio, máxima coerência, máxima ordem, máxima paz, máxima felicidade. Essa é a nossa natureza. Mas se tudo isso é nossa natureza, por que a gente não experimenta? Porque nós estamos muito envolvidos com o meio ambiente. Nós estamos o tempo todo sendo muito exigidos pelo meio ambiente, né? Eu sempre falo que nós vivemos num momento cósmico onde o externo nos absorve 24 horas por dia. Então, na verdade, o nosso problema, o problema da humanidade de forma geral, hoje é essa dificuldade, vou falar isso entre aspas, né? Esse não estar consigo mesmo.
né? Esse não ir em direção à consciência pura, esse não seguir a sua própria natureza de experimentar essa máxima que sou eu comigo mesmo, meu ser. Então, o que acontece hoje, que faz com que a gente não consiga ter essa experiência de máxima, é que nós não sabemos como exercitar isso. E aí Maharishi vem e ensina para a gente a técnica da meditação transcendental, uma técnica muito antiga, uma técnica tradicional, que faz parte desse conhecimento védico. Então, Maharishi fala para a gente o seguinte, olha só, gente, vocês, ou nós, somos o Veda, o conhecimento está lá, sempre esteve. Então, agora vamos acessar esse conhecimento, vamos acessar essa consciência pura, vamos acessar essa consciência transcendental. Nós conseguimos fazer isso. E como é que a gente faz isso? Simplesmente experimentando um nível de relaxamento ou um nível de repouso. Mas fala muito em repouso, né? Muito diferenciado. Então, na verdade, o que nós temos é uma fisiologia, um sistema nervoso, um cérebro, né? Um corpo que experimenta o que vem do meio ambiente através dos 5 sentidos e experimenta de uma forma completamente subjugada, né? E aí, mas vai falar do 3º, 4º e 5º estado. Não sei se eu consigo colocar para vocês aqui. Eu consigo só passar para o próximo slide. Não estou conseguindo, eu vou ter que sair e entrar de novo no share. Me dá só um minutinho, gente, só para eu sair e entrar de novo aqui. Deixa eu ver se por aqui vai. Não, ele não vai, porque eu vou ter que... Me dá um minutinho só, gente. Vou só mudar aqui. Só um minutinho. Agora foi. Ok. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, que é bem bacana. E agora eu vou de novo. Agora eu consigo fazer share com vocês. Vamos dividir esse conhecimento. Não é possível. Por que ele fez isso? Eu ainda preciso aprender muito, viu, gente? Ok. Eu espero que vocês todos estejam vendo. Eu não vou nem ampliar, eu estava tentando ampliar, mas quando eu tento ampliar, ele sai. E aí eu estou com medo que ele saia de novo. Então, eu vou deixar como está aqui. Então, quando nós falamos em níveis de consciência, ou experiência, né, de consciência, nós estamos falando de 2 coisas. Nós estamos falando de uma consciência, nós estamos falando de 2 campos, vou começar por aqui, né? Nós estamos falando de um campo relativo da vida e um campo absoluto da vida. O que é o campo relativo da vida? É esse campo que nós experimentamos todos os dias. Todos nós conhecemos as consciências, ou o nível de consciência que nós experimentamos nas 24 horas do dia, né? Então, nós experimentamos aqui o nível 1, consciência do sono, consciência do sonho, consciência da vigília. Esses 3 níveis de consciência nós experimentamos todos os dias. Nós dormimos, nós acordamos e nós sonhamos. E Maharishi fala que nós experimentamos consciências diferentes. E a ciência depois vem comprovar isso, né? Nós temos alguns pesquisadores dentro da própria Universidade Maharishi que trazem esse conhecimento para a gente, né? Então, nós temos um vasto material sobre isso, sobre a questão da pesquisa também. Mas nós sabemos que quando nós estamos acordados, que a gente vai chamar isso de consciência de vigília, nós experimentamos consciência de vigília, nós experimentamos algumas ondas mentais, né? Algumas ondas cerebrais que são típicas de estar acordado, vou dar um exemplo, ondas beta, né? Nós experimentamos um metabolismo diferenciado, né? Para a gente estar acordado, estar aqui
conversando, eu falando com vocês aqui, eu estou consumindo mais energia do que se eu estivesse, por exemplo, dormindo profundamente ou sonhando. Então, quando eu falo em consciência de vigília, eu estou falando de uma fisiologia que corresponde a esse estado ou consciência de vigília. Quando eu falo para vocês de consciência do sonho, eu estou falando de uma fisiologia que corresponde a essa consciência do sonhar. E quando eu falo em consciência do sono, eu estou falando de uma fisiologia que corresponde a essa consciência do dormir profundamente, né? Então, essa é uma experiência que nós temos. E aí nós aprendemos a meditar. E aí nós vamos experimentar consciência transcendental. E aí vocês me diriam, mas Bernadette, então consciência transcendental é exclusividade da meditação transcendental? Não. Na verdade, todos nós somos seres transcendentes. Todo ser humano tem a capacidade de transcender. Todo ser humano tem a capacidade de experimentar a consciência pura. Mas a consciência pura, ou esse nível de consciência mais refinado, ele subjaz. O que significa subjaz? Ele é anterior à vigília, ao sono e ao sonho. Ele fica, sabe, ele está na base, né, da consciência de vigília, de sono e de sonho. E a consciência transcendental também tem uma fisiologia diferenciada. Quando eu experimento transcendência, se eu for medir a minha fisiologia bioquimicamente, né, ou com eletroencefalograma, por exemplo, eu vou ver que na transcendência eu experimento um quarto tipo de onda, uma onda diferenciada, que é a onda alfa-1, que é chamada de onda de autotranscendência, é típica da autotranscendência. O que é autotranscendência? Eu transcendo todos os meus limites. Eu transcendo o pensamento, eu transcendo o mantra, eu transcendo toda atividade mental e fisiológica e experimento minha máxima de repouso. Então, quando eu transcendo, o que eu experimento na fisiologia, né? Se eu for lá medir, eu vou ter a mínima, né, de cortisol, vai reduzir drasticamente o cortisol, a respiração vai desacelerar, o oxigênio, a taxa de oxigênio vai reduzir tremendamente, e no momento da transcendência é quase como se tudo parasse. Eu fico como se eu ficasse em suspensão, experimentando a minha máxima. Essa é a nossa experiência no transcendente. Claro que quem medita há pouco tempo tem uma experiência fugaz do transcendente, né? Eu vou e volto rapidamente. Às vezes eu durmo durante a meditação, eu não sei se eu dormi ou se eu transcendi. Tudo bem, não tem problema. Mas então, essa é a nossa experiência de quarto estado de consciência. Então, a consciência transcendental, ou o quarto estado transcendente de consciência, pode ser experimentado, inclusive, fora da meditação, né? Quando eu falo fora da meditação transcendental, é no sentido de que está lá presente, né? Tem uma pesquisa feita pelo Dr. Keith Wallace e Dr. Travis, que mostra que quando nós passamos de um estado de consciência a outro, então da vigília para o sono, para o sonho, nós passamos pelo quarto estado de consciência, ou pela consciência transcendental. Então, quando nós meditamos, o que nós fazemos é treinar. Nós treinamos a nossa fisiologia, treinamos o nosso sistema nervoso a estar nesse nível muito silencioso, experimentar essa máxima de repouso, e treinamos a nossa mente a experimentar essa máxima que é a transcendência. Nós treinamos duas coisas opostas. Nós treinamos o silêncio máximo, que é transcendência, mas, ao mesmo tempo, nós treinamos uma fisiologia completamente refinada, completamente repousada. Só que quando nós fazemos isso, o que nós experimentamos em termos de consciência é o máximo de alerta. Então, a nossa consciência está mais avivada do que nunca, porque nós estamos conosco mesmo. Não existe mais um objeto de observação, não existe mais o estar relacionado com alguma coisa que tem significado ou que faz sentido. Existe eu comigo mesmo. No momento da transcendência, no momento em que eu experimento o quarto estado de consciência, eu experimento essa máxima. Eu comigo mesmo, ser puro. O que isso significa? Isso significa que, nesse exato momento, eu estou experimentando uma fisiologia completamente descansada, completamente refinada, e, por outro lado, eu estou experimentando consciência plena, esse cérebro funcionando da maneira mais organizada possível. O que é importante nisso, né? E Maharaj fala sobre isso. Ele fala, então, olha só, eu faço isso uma vez, duas, três. Quanto mais regular eu for na minha meditação, quanto mais eu for
organizado, né? Meditar 2 vezes por dia, 20 minutinhos. Quanto mais eu for regular na minha técnica, mais eu amplio essa qualidade de experiência do 4º estado de consciência. O benefício da meditação, ele é cumulativo. Então, o que significa isso? Cada vez... Lembram do Maharaj contando a história do tecido, né? O que eu faço quando eu faço a minha meditação? Eu mergulho o pano na tinta amarela. E aí depois eu coloco ele lá no varalzinho para ele poder, o sol poder desbotar. E aí eu coloco de novo na tinta amarela e vou de novo para a atividade, entro de novo, mergulho em mim mesmo, e vou para a atividade, mergulho em mim, vou para a atividade. O que eu estou fazendo quando eu faço isso? Eu estou começando a estabelecer um 5º estado de consciência. Na verdade, o 5º estado de consciência nada mais é do que esse 4º estado permeando os meus outros 3 estados. Então, o que significa isso? Que quando eu fecho os meus olhos e eu medito e eu vou em direção ao transcendente, e eu experimento transcendência durante a minha técnica da meditação, eu trago para o campo relativo da vida os valores desse campo absoluto. Então, esse campo absoluto é o campo onde todas as leis naturais estão estruturadas, onde todas as leis naturais estão contidas. E quando eu mergulho e experimento esse campo, o que eu faço é resgatar essas leis, trazer essas leis de volta aqui para o campo relativo da vida. E o que eu vou fazer é experimentar esse silêncio máximo da transcendência, convivendo com a minha atividade máxima. Essa é a experiência que eu vou ter com a técnica da meditação transcendental. O que significa isso? Que a base da minha vida, a base da minha atividade vai ser o silêncio. E esse silêncio, ele é fisiológico. O que eu estou querendo dizer com fisiológico, gente? Esse silêncio se estabelece na nossa fisiologia, em todos os sentidos. Fisiológico, porque se eu for medir o meu elétron, se eu for medir a minha taxa de oxigênio, se eu for fazer medições bioquímicas da minha fisiologia, eu vou ver que ao longo do tempo, essa fisiologia se modifica, se transforma. Esse cérebro vai ter ondas cerebrais típicas do silêncio acontecendo na atividade. Ou seja, a experiência de máxima que a gente tem durante a transcendência, que é essa bem-aventurança, ela se estabelece 24 horas por dia. E isso acontece paulatinamente, né? Isso acontece aos poucos. Então, agora para vocês que já meditam, né? Estou falando com quem é completamente regular. Quem não é regular, hoje tem mais um motivo para ficar mais regular, para ficar completamente regular. Por quê? Para quem já é completamente regular, está hoje aqui com a gente. Quando nós meditamos e nós vamos para o nosso dia a dia, a gente sabe que o benefício da meditação, a gente vai experimentar lá fora, no nosso dia a dia. Não é durante a técnica. Durante a técnica, eu vou reduzir a respiração, eu vou relaxar muito, vou ter um nível de repouso muito grande, uma coerência cerebral muito grande, vou ter benefícios durante os 20 minutinhos, mas aonde que eu vou ganhar? Aonde que eu vou ver tudo isso que eu ganhei durante aqueles 20 minutinhos? No meu dia a dia, na minha atividade. É lá que eu tenho que ser feliz. É lá que eu tenho que estar em paz. É lá que eu tenho que transbordar felicidade. Mas isso só vai acontecer lá fora se aconteceu aqui primeiro. Então, a gente fala, coloquem o pano na tinta, tira, põe na tinta, tira, põe na tinta. Treinem. É um treinamento. Façam a técnica 2 vezes por dia. A técnica 2 vezes por dia, a técnica é simples, a técnica é fácil, né? A gente não exige nada da gente, muito pelo contrário. A única coisa que nós fazemos nessa técnica é permitir que a natureza atue, né? Nós não interferimos na técnica, nós não manipulamos a técnica. E aí nós começamos a estabelecer o 4º estado de consciência na nossa vida, no nosso dia a dia. Esse estabelecer do 4º estado, esse estabelecer desse silêncio na nossa mente, na nossa consciência e na nossa fisiologia, é que vai fazer com que nós comecemos a ter pequenos flashes do 5º estado de consciência. Então, o que seria esse 5º estado de consciência? É exatamente essa percepção, é essa possibilidade de estar experimentando ao mesmo tempo o ilimitado da nossa consciência pura com o limitado campo relativo da vida. Nós adquirimos a habilidade. Essa habilidade é adquirida em função do treinamento.
Nós treinamos e treinamos e treinamos, e aí nós vamos adquirir a habilidade. Que habilidade, Bernadette? A habilidade de estar presente, em silêncio, de ter essa base. Lembram do oceano? Mas te fala que toda a massa que está lá embaixo, que a gente não vê, suporta essas ondas. Esse movimento do oceano só acontece porque tem essa massa de água lá embaixo sustentando essa atividade. Nós fazemos isso com a nossa fisiologia. E nós começamos, e aí, aquilo que eu falei, né, para quem medita regularmente, nós começamos a ter essa experiência no nosso dia a dia. Nós adoecemos menos, nós ficamos menos estressados, nós somos mais felizes, nós expandimos, crescemos no coração, nós ficamos mais amorosos. Ou seja, nós começamos a experimentar o cerne do nosso ser no nosso dia a dia. Esse cerne que fica encoberto hoje pelos estresses, pelas tensões. Os estresses são e sempre serão os grandes vilões da história. Aqueles que, né, seguram toda a nossa capacidade de ser feliz. Mas quando nós começamos a desenvolver essa habilidade de experimentar essas duas coisas opostas, silêncio e atividade, e o silêncio for a base da nossa atividade, sempre que nós tivermos essa experiência, nós estamos ganhando esse silêncio, ganhando esse campo absoluto da vida para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o campo relativo da vida. Então, o quinto estado de consciência nada mais é do que a nossa capacidade ilimitada de experimentar o campo relativo da vida. Então, no quarto estado de consciência, nós aprendemos, né, a ativar, a avivar esse campo absoluto da vida, a trazer a consciência pura para o campo relativo da vida, para o nosso dia a dia, e nós aprendemos, e nós começamos a desfrutar isso no nosso próprio campo, na nossa própria atividade. Essa é a nossa experiência de quinto estado. Agora, o quinto estado não é uma coisa estanque. Hoje eu estou no quarto e amanhã estou no quinto. Quanto tempo que eu vou demorar para chegar nesse quinto estado de consciência, Bernardo? Sabe Deus lá quantas vidas que eu vou levar para chegar nesse quinto estado de consciência? Não é verdade. Eu sempre conto para os meus alunos a história do papel, né? Se eu perguntar para vocês, né, quem sou eu? Imagine que eu sou uma folhinha de papel em branco, né? E aí eu pergunto para essa folhinha de papel em branco, quem é você? Ela vai dizer, eu sou uma folha de papel em branco. Mas aí eu vou começar a pontuar essa folha branca de pontinhos azuis. 1, 2, 3, até que eu vou cobrir toda a folha de azul. E aí eu vou perguntar para ela, então, e quem é você agora? E ela vai dizer, eu sou uma folha de papel azul. Veja, houve uma transição do branco para o azul, mas ela se reconheceu branca e se reconheceu azul. E é assim que acontece conosco, né? O nosso quarto estado de consciência, o desenvolver, o trabalhar, o estar, né, descansando muito, porque na verdade é isso que a gente faz na meditação, né? Nos leva a essa transição do branco para o azul. Então, o caminhar para um quinto estado de consciência é sempre muito prazeroso, porque nós vamos desfrutar ao longo do tempo que nós experimentamos o quarto estado de consciência 2 vezes por dia, 20 minutos de cada vez, nós vamos estar começando a acumular esse benefício, e isso dá prazer, isso dá alegria, isso dá felicidade, isso elimina radicalmente, né, os nossos problemas psicossomáticos, sendo regular. E mais do que isso, né, com as ferramentas que nós estamos trazendo para vocês agora, seja o Pranayama, seja o Gandharva Veda e outras ferramentas que vão chegar, isso também ajuda a acelerar o nosso processo, né? Ajuda o processo a ficar muito mais fácil, o caminho ser um caminho mais retilíneo, sem pedras, né? Então, consciência cósmica é essa capacidade que nós adquirimos ao longo do tempo, com o ir e vir, ir e vir, ir e vir, de experimentar absoluto, ou seja, silêncio absoluto, experimentar consciência pura dentro do campo relativo da vida, de experimentar essas duas coisas em conjunto, né, trabalhando juntas. Isso é quinto estado de consciência. Bom, e o que seria o sexto estado de consciência, que nós chamamos de consciência cósmica refinada, ou consciência glorificada, ou consciência de Deus?
O que seria esse sexto estado de consciência? Nada mais, nada menos do que o refinamento desse nível, ou desse conjunto, né? Porque quando eu estou em consciência cósmica, o que eu percebo aqui fora é o nível relativo da vida ainda, né? Então, eu olho para uma rosa, eu vou experimentar essa rosa num nível mais sutil, mas ainda não tão sutil, porque eu preciso refinar. Eu vou entrar, a partir do quinto estado de consciência, eu vou penetrar em valores cada vez mais refinados da minha percepção. Então, a percepção que eu tenho quando eu estou no quinto estado de consciência, que é, eu vejo o objeto fora de mim, a partir desse nível já, né, do ser. Então, a minha experiência do objeto já é o ser, mas eu ainda vejo o objeto. Quando eu experimento o sexto estado, ou quando eu vou refinando, né, essa minha capacidade de percepção do objeto, isso acontece no sexto estado de consciência, eu tenho a capacidade de ver além do nível grosseiro. Então, se eu olhar para uma rosa, eu vou ver a cor, eu vou ver a maciez da pétala, o verde da folha, o verde do tronco, o vermelho da pétala. Muito bem. Quando eu estou no sexto estado, ou caminho em direção ao sexto estado de consciência, eu vou ver tudo isso, mas eu também vou ter a percepção clara da seiva. Quem é a seiva? A seiva é aquele elemento, né, que vem lá do subsolo e que faz com que tudo aconteça. A seiva é o elemento que nutre a planta. A seiva é o elemento que leva para cada uma das folhinhas e para cada uma das pétalas a memória, a informação de quem ela é e como ela atua. A seiva é quem nutre. No nosso caso, quando a gente fala da seiva, nós estamos falando do ser, né? Então, a nossa seiva é o nosso ser. No quinto estado de consciência, nós começamos a ter uma percepção clara do nosso ser. No sexto estado de consciência, nós vamos ter a percepção clara fora, no objeto, desse nível refinado, porque a nossa percepção vai cada vez se tornando mais e mais e mais refinada. Maharishi diz que a gente não deixa de ver o amarelo. A gente vai continuar vendo o amarelo da rosa, por exemplo, mas nós vamos ver os níveis mais e mais refinados do tom do amarelo. E nós vamos mergulhar mais, e aí nós vamos ver além do amarelo. Nós vamos ver a seiva incolor. Mas a seiva é incolor, Bernadette. Como é que eu posso ver a seiva incolor? Porque o que nós experimentamos no sexto estado de consciência não é o ver com os olhos, né? Não é o ver com este nível mais grosseiro de todos os nossos sentidos. É o perceber, é o saber. A nossa intuição se desenvolve muito mais. Nós vemos com os olhos da consciência. E o ver com os olhos da consciência é que vai se refinando, refinando, refinando durante o sexto estado de consciência. E nós falamos de consciência de Deus. Por que é chamado de consciência de Deus? Porque, na verdade, nós podemos dizer que no sexto estado de consciência, nós experimentamos, nós adquirimos a capacidade de ver, de experimentar a divindade, esse nível mais refinado do próprio objeto, daquilo com que eu me relaciono. Então, é essa divindade, é esse nível mais refinado, mais sutil do objeto que nós experimentamos no sexto estado de consciência. Então, no sexto estado de consciência, o elemento que a gente desenvolve mais na nossa fisiologia é o coração, né? É o amor incondicional. Quando nós falamos, nas religiões de maneira geral, né, que nós falamos de amor incondicional, é exatamente disso que nós estamos falando. O amor que não tem um objeto de amor. É o amor por si só. Eu não amo meu filho mais do que o meu sobrinho, mais do que aquele estranho que eu não conheço, né? No amor incondicional, eu amo a humanidade, eu amo até a cadeira que está aqui do lado da minha mesa. O amor transborda na nossa fisiologia. E eu tenho certeza que muitos de vocês já experimentaram isso na vida de vocês. Mas eu não estou no sexto estado de consciência ainda, Bernadette. Mas nós temos flashes. A partir do momento que nós absorvemos a consciência transcendental, a partir do momento que o quarto estado começa a se instalar na nossa fisiologia, e aí o caminhar natural disso é quinto, sexto e sétimo estados, nós já podemos ter flashes. Há momentos.
Eu estou, sei lá, numa apresentação de balé, sei lá, da minha neta, né? Que eu fui esse ano na apresentação de balé dela. Eu estou na apresentação de balé da minha neta. E aí, de repente, eu olho ou para uma criança, ou para um momento que está acontecendo, e transborda, né? Ou eu vejo alguma coisa e transborda, ou eu simplesmente olho para o meu esposo, para minha mãe, para o meu filho, e transborda, ou para um estranho na rua, e transborda esse amor. Isso é sexto estado de consciência. Então, no sexto estado de consciência, nós, além de mergulharmos, penetrarmos nesses valores mais refinados da percepção, nós também desenvolvemos o nosso coração. O nosso coração começa a ir mais e mais e mais e mais. Isso é sexto estado de consciência. E o sétimo estado de consciência, ou consciência de unidade, que é a experiência do sétimo estado de consciência? É uma continuidade desse refinamento. Se no sexto estado de consciência, o que nós experimentamos é um refinar da percepção, no sétimo estado de consciência, o que nós experimentamos é um refinar tão grande da nossa percepção, que nós passamos a experimentar o próprio ilimitado no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, o nosso valor mais refinado da percepção se transforma num valor ilimitado. E no sétimo estado de consciência já não existe mais o observador Bernadette, o objeto de observação, a Rosa, e o processo de observar. Então, no quinto estado de consciência eu ainda vejo a Rosa. No sexto, eu já estou experimentando a seiva. E essa ilimitação, né? Essa divinização, divindade, essa experiência. Vejam, vou voltar na rosa, né? Quando vocês olham para uma rosa ou para uma flor, é tão perfeito, é tão lindo, mas é tão perfeito, a natureza é tão perfeita que é impossível a gente não se apaixonar. É isso, é essa experiência do sexto estado de consciência. Mas e o sétimo estado de consciência? É mais do que isso. No sétimo estado de consciência, nós abarcamos de tal forma, nós crescemos tanto na nossa percepção, ou no refinamento da nossa percepção, que no sétimo estado de consciência, a nossa experiência é total. Não existe mais a Bernadette, não existe mais a Rosa, não existe mais esse processo. É tudo uma coisa só. Não existe mais o outro. Eu sou totalidade. É uma experiência de totalidade, de completude. Não existe mais relativo da vida e absoluto. Tudo se congrega numa única coisa. E isso é o sétimo estado de consciência, né? A gente fala que é a consciência que os grandes mestres que vêm aqui para orientar, né, para nos ajudar, experimentam. O que não significa que nós não possamos experimentar. Tem pessoas que falam, trazem para a gente, né? E outra coisa muito importante, a cada um desses estados corresponde uma fisiologia. Hoje nós sabemos, já é possível mensurar. Até o quarto estado de consciência, na década de 60, 66, o Dr. Keito Wallace já falava sobre isso, né? Sobre o quarto estado de consciência, comprovando, né, o quinto estado de consciência através de pesquisa. Hoje nós temos pesquisas que já estudam a fisiologia do quinto estado de consciência. E a gente sabe que o quinto estado de consciência promove uma fisiologia diferente. É um cérebro que funciona de uma forma diferente. São ondas típicas de silêncio que passam a coexistir com ondas típicas de atividade. Então, a consciência cósmica é alguma coisa que já vem sendo estudada sistematicamente. E Maggi fala muito sobre isso. Quando ele traz a técnica da meditação para a gente, ele traz a técnica como uma técnica sistemática. Ele foge, ele sai fora do que diga respeito à filosofia, ou à religião, ou a qualquer outra coisa. Porque a proposta dele é trazer para a gente alguma coisa que não sofra nenhum tipo de interferência. Ah, então eu sou de uma religião, eu sou de outra religião, então a técnica não serve para mim? Serve. A técnica da meditação transcendental é para qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer idade. Qualquer pessoa vai desfrutar mais da sua filosofia, a sua religião, a sua idade, o que for com a técnica da meditação. E é isso que mais prova, o que ele sempre tentou trazer para a gente, na forma de comprovação mesmo. É que a técnica da meditação transcendental, ela nos permite experimentar até consciência de unidade, através de uma mecânica, de um produto mecânico e sistemático.
E nós conseguimos mensurar isso. Nós somos tão São Tomé, né? E tudo bem, porque é possível mensurar. Então, essa é a nossa experiência, gente. Eu falo bastante. Agora, é isso, né? Então, nós chegamos hoje até o 7º estado de consciência, né? Falamos dos 5 estados. Claro que isso não é um curso, é só uma introdução para vocês, os 7 estados de consciência. Nós temos um curso mesmo que fala dos 7 estados de consciência, é um curso de, acho que são 20 e poucas aulas. Em algum momento eu vou ver se eu consigo dar esse curso para vocês, mas vocês vão ser avisados. Mas nessas nossas aulas online que a gente vai ter, a gente sempre vai trazer para vocês temas que a gente não vai conseguir, em alguns talvez, mergulhar tão profundamente como nós gostaríamos, como esse curso aqui é um curso, por exemplo, que é maravilhoso, se a gente puder mergulhar, né, nesse curso, e isso, inclusive, ajuda a nossa própria técnica, porque a gente fica completamente inundado com esse conhecimento, né? Isso é muito bonito, é muito legal. Mas, por outro lado, nós vamos trazer também outros materiais. Eu não sei exatamente sobre o que eu quero falar com você semana que vem ainda, mas com certeza eu vou recordar o Pranayama, eu vou recordar o Gandharva Veda, vou ficar mais tempo com vocês, hoje não tanto por conta do horário, mas a semana que vem ficarei mais tempo com vocês também no Perguntas e Respostas, né, nas experiências de vocês, e vou trazer algum tema. Eu vou mandar para vocês o tema, eu não consegui pensar num tema ainda, mas alguma aula avançada sobre a própria meditação. Eu acho que a gente tem que ficar firme e forte na nossa técnica. E aí, quando nós estivermos firmes, muito firmes na nossa técnica, muito regulares, muito fortes na nossa técnica, nós podemos falar de outras coisas mais avançadas, ok? Então, a ideia é nós trazermos para a semana que vem ainda, para vocês também, alguma coisa a mais sobre a própria técnica da meditação e as experiências que a gente tem. Deixa eu só ver agora aqui se vocês têm perguntas. Se vocês tiverem perguntas, gente, vocês podem fazer perguntas no chat, né? Ou vocês podem levantar a mão agora, eu vou abrir para vocês aqui, e aí eu posso responder pergunta de vocês. Deixa eu ver aqui o chat, se tem uma pergunta. Não tem. Ah, tem 3 pessoas com a mão levantada. Deixa eu só ver como é que eu faço para achar vocês. Eu vou sair aqui da telinha, vou parar o share, vou fechar agora, vai ficar mais fácil minha vida. Muito bem. Então, vamos às mãozinhas levantadas? Não. Eu só preciso ver agora como é que eu consigo ver as mãozinhas de vocês levantadas. Deixa eu só ver, tem umas perguntinhas aqui, eu já vou responder as perguntinhas que estão aqui, enquanto eu tento achar as mãozinhas levantadas para vocês poderem falar, tá? Então, vamos lá. Tem uma perguntinha. Podemos, após a meditação, tomar banho ou ir para a academia? Vamos lá. Após a meditação, nós podemos tomar banho, sim. O que a gente normalmente fala é para vocês, se forem tomar banho depois da meditação, esperarem um pouquinho. Não é uma regra, tá? O que nós temos de regra é a questão do não meditar quando vai dormir, a não ser exceção, né? E não meditar após a refeição, esperar pelo menos 3 horas. A questão do banho tem a ver com um pouquinho com a questão do choque metabólico, né? Quando eu vou tomar banho, eu tiro a roupa, né? Eu ponho a outra roupa, eu entro no chuveiro. Já achei a mãozinha de vocês, tá? Eu mudo a temperatura do corpo, se for inverno fica mais evidente ainda, né? Então a temperatura do corpo muda. Só por conta disso é que a gente toma esse cuidado de esperar um pouquinho. A mesma coisa a academia, né? Então, quando eu saio da meditação, eu já saio da meditação, espreguiço, né? Vou para a minha atividade, mas eu ainda estou num nível metabólico, né, reduzido, estou relaxado. Então, eu faço alguma atividade antes, né? Eu vou até a academia, sei lá, tomo alguma coisa, caminho um pouco, eu dou um intervalo. O que não posso é, por exemplo, acabei de meditar, abro a porta, né, já estou lá prontinha e saio, eu vou correr, por exemplo, sei lá, 5 quilômetros. Então, isso não é legal. Mas se eu der um intervalozinho, nenhum problema, é tranquilo. Muito bem. Outra pergunta é, a meditação durante uma viagem fica mais difícil. Como devo proceder? O que eu digo nas viagens é assim,
O mais difícil é porque a gente tem toda uma mudança de rotina. E para a gente é complicado, a gente gosta de rotina, apesar de achar que não, o nosso corpo gosta muito de rotina. E quando ele sai da rotina e tem outras pessoas, né, junto e tal, a gente sente uma certa dificuldade, né, em relação a isso. Mas o que eu digo para vocês é sempre o seguinte: se vocês estão num quarto com uma outra pessoa, acordem um pouquinho mais cedo, senta na cama, medita, ele não vai nem perceber, ou ela, né? Não vai nem perceber. Se eu tenho uma agenda muito lotada, o que eu preciso fazer para poder fazer a minha meditação, mesmo durante a viagem, é fazer a técnica, acordar um pouco mais cedo, ou seja, fazer a técnica mais cedo e encaixar. Vou dar um exemplo meu para vocês, né? Eu também viajo bastante. Uma das coisas que eu faço, por exemplo, quando eu viajo, no avião é o primeiro lugar que eu sento para meditar e adoro meditar no avião. Gosto muito mesmo, eu passo muito mais rápido. Mas a outra coisa é no hotel ou é no lugar que eu chego. Às vezes você está na rua e aí você vai meditar onde? Eu, dependendo, claro, do lugar que eu estou, não estou falando de Brasil, mas no Brasil também dá para fazer isso, em alguns lugares, mas eu normalmente eu vou para um parque ou eu entro numa igreja. É muito bom meditar numa igreja. A igreja já tem silêncio, já tem um ambiente que te acolhe, e aí você fechou o olho, fez sua meditação, ninguém sabe o que está acontecendo. Você está de olho fechado, rezando, orando, ninguém está sabendo o que está acontecendo. Então, o que a gente precisa só é encontrar a oportunidade. A coisa mais importante, gente, é a disponibilidade interna. Se eu tenho a disponibilidade interna, eu vou encontrar a oportunidade, eu vou dar um jeitinho, né? O famoso jeitinho, mas eu vou dar um jeitinho. E se não tiver outro jeito, turma, estou indo meditar, dá um tempinho que eu já volto, né? E as pessoas acostumam com a gente meditando, depois meditam também, aprendem a meditar. E aí a gente bota todo mundo junto para fazer, faz parte da nossa rotina de viagem, meditar juntos, né? Família, os amigos, etc e tal. Mas é isso, durante a viagem eu tenho que ter um propósito muito grande do que eu tenho que fazer e aí buscar soluções de espaço para onde eu vou meditar, tá bom? Depois uma outra pergunta já tem aqui, para passarmos do quarto para o quinto estado, temos que estabilizar e fazer com constância, e para passar para o quinto, e sexto e sétimo, tem alguma técnica? Essa é uma coisa bacana. Então, para a gente chegar até o quinto estado de consciência, a gente medita. Essa é a técnica para trazer consciência pura para o campo relativo da vida e a gente ter isso presente na nossa vida o tempo todo. E do quinto para o sexto estado? Lembra que eu falei que é um refinamento da percepção? Ela vai se refinando cada vez mais? Isso acontece naturalmente. Eu não preciso fazer nada. Porque quando eu estou presente no quinto estado de consciência, eu não tenho mais estresse. Uma das características do quinto estado de consciência é que nós já eliminamos todo o estresse da fisiologia e nós não adquirimos mais estresse do meio ambiente. Por isso, a consequência natural de sexto e sétimo estados não necessitam de nenhum tipo de técnica, é simplesmente a experiência. Agora, é claro, né, que quem faz a meditação acaba fazendo sempre, né, vai fazer para sempre. E depois tem outra também, né, nós temos outros programas dentro da meditação, outras técnicas avançadas que a gente pode fazer para acelerar nosso processo. Mas quando nós falamos de quinto, sexto e sétimo estado, nós poderíamos dizer, mas te fala sobre isso, que nós não precisaríamos, a partir do quinto estado, fazer mais nenhuma técnica. É simplesmente um caminhar natural. Assim como é natural também transcender, né, gente? A gente só não transcende naturalmente porque nós vivemos num ambiente que o tempo todo coloca os nossos sentidos para fora e para fora e para fora, e nós perdemos a capacidade, entre aspas, né, porque nós temos a capacidade, mas o caminhar para a introspecção, né? E aí o que nós fazemos agora é introspectar. Deixa eu só entender aqui. Já fiz o pergunta. Alguém está perguntando por que não consegue praticar a técnica do sono. Luiz Reis. Luiz, fala comigo no particular. Eu sou professora também da técnica avançada. Não sei com quem você fez a tua técnica, mas nós podemos fazer uma verificação da tua técnica e a gente pode conversar. Essa é a melhor técnica que existe das técnicas avançadas. Eu sou apaixonada, de verdade, ela é fantástica, tanto que hoje a primeira técnica avançada ela fica até separada das outras técnicas, ela é uma técnica única, e aí por conta disso ela é tão especial.
Mas a gente pode falar sobre isso. Entre em contato. Eu estou sempre lá no 388, agora esqueci, 38887, esqueci. Mas enfim, é só entrar no nosso site, pegar o nosso telefone lá, falar com a Vanessa e ela marca um horário com você. Se não for presencial, no chat, a gente pode conversar no chat também, tá? Mas se você estiver em São Paulo, sem dúvida é melhor presencial. Sempre é melhor presencial. A gente conversar tete a tete, né? Então, já te respondi. A de domingo, a Maria José está perguntando que horas que começa a meditação do domingo. A gente vai mandar para vocês de novo, mas começa às 7 horas também. A nossa começa às 7h30, né? A do domingo começa às 7 horas. Andava a Vera tocando das 6h30 às 7, depois das 7 horas começa a mesma meditação. Depois, ainda tem uma perguntinha aqui. A cada meditação, ela sendo regular, vai penetrando mais fundo. Isso quer dizer que a cada meditação, ela pode atingir pontos de estresse ou traumas mais antigos? Essa pergunta é bem interessante. Na verdade, a gente nunca sabe, a gente não sabe que estresse que vai ser eliminado naquele momento. Imagine o oceano, né? A gente tem o oceano, uma porção de oceano, e a gente tem as ondas do oceano, e a gente mergulha. E a gente mergulha. E a gente não sabe até onde a gente vai, né? Vai ter um momento em que o nosso sistema nervoso vai entender que aquele repouso foi suficiente para ele poder começar a eliminar uma tensão e estresse. A gente vai voltar com o pensamento, depois vai mergulhar de novo, pode ir mais profundo. Então, a gente nunca sabe que tipo de estresse que a gente está eliminando. A gente só reconhece a qualidade do estresse, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma meditação, que eu tenho um pensamento recorrente que fica, e fica, e fica, e fica, isso provavelmente significa que eu estou eliminando aí um estresse profundo, né? Porque se repete aquele pensamento, que não tem necessariamente que ver com estresse, mas essa coisa maior, né, de eliminação de tensão e estresse, que pode ser até fisiológica, nos leva a deduzir que a gente está eliminando aí algum estresse mais profundo. Mas não importa também, né? Na verdade, de verdade, não importa que tipo de estresse que eu estou eliminando e nem saber qual estresse. Eu sou psicóloga e uma coisa que eu acho fantástica na meditação é que a gente elimina estresses que a gente nem sabia que tinha, por um lado, e por outro lado, a gente elimina estresse sem saber que está eliminando. Então, assim, sem dor. É a coisa mais gostosa que tem, né? Eu não tenho que sofrer para eliminar tensão e estresse. Eu posso eliminar tensão e estresse, eu posso eliminar bloqueios, eu posso eliminar traumas sem sofrimento, né? De uma maneira muito suave, de uma maneira muito constante, muito boa. Isso eu experimento na técnica da meditação transcendental. Então, assim, se eu faço a técnica regularmente, isso significa que eu vou estar eliminando estresse e tensão em todas as meditações, umas mais profundas, outras não. Eu não consigo mensurar isso, graças a Deus, que bom que eu não consigo mensurar isso, mas eu consigo perceber na minha atividade o ganho. Vou dar um exemplo. Eu tive uma aluna uma vez que, dentro de um residencial é um final de semana que a gente passa juntos, ela quebrou um bloqueio que ela tinha de muitos e muitos anos, nem ela sabia desde quando que ela tinha esse bloqueio, já tinha feito terapia sobre isso. Era uma mulher de mais de 40 anos e que não conseguia dormir com a luz apagada, ela precisava de alguma luz no ambiente, né? Ela não conseguia ficar completamente no escuro. E dentro de um residencial, ela estava num quarto com uma outra pessoa, enfim, acabou ficando no escuro. E conseguiu, né? E não teve, não precisou pedir para acender a luz, né? E foi a primeira vez que isso aconteceu com ela. E ela veio falar comigo depois, Bernadette, olha só, como a coisa acontece e a gente nem sente, nem percebe. Eu nem sabia que eu não tinha mais medo de dormir no escuro. Eu continuava acendendo uma luzinha em algum lugar, deixava a porta aberta. E aqui, por uma necessidade, eu acabei relevando, coisa que eu nunca consegui fazer, mas dessa vez eu consegui relevar. E agora eu durmo de luz apagada, esse bloqueio foi embora, esse estresse foi embora, eu nem sei de onde, nem como. E que bom, né? Que bom que foi dessa forma, né? Aqui o Ricardo Dantas está me falando, Bernadette, um vídeo de Maharishi explicando a experiência da transcendência quando a pessoa leva uma queda. Quando a pessoa leva uma queda, eu não lembro desse vídeo, mas eu não sei se você está perguntando se ela leva uma queda física,
né? Ou se é essa queda que nós levamos na transcendência. Muitas vezes nós estamos lá bonitinho, de olhinho fechado, meditando, quietinhos, e de repente nós temos a sensação de uma queda grande. Às vezes a pessoa pula na cadeira, ela se assusta, às vezes com o tamanho da queda. Essa sensação, vocês vão lembrar, nós também temos na passagem de um estado de consciência para o outro. Por exemplo, fui dormir. Criança, a gente já teve isso na infância, adulto nem sempre, mas a criança, ela é mais inocente, ela percebe mais isso, ela, às vezes não tem tanto estresse. Mas, enfim, nós vamos dormir. Aí nós estamos quase chegando lá, quase apagando completamente, de repente dá aquele susto, né? E a gente pula na cama. Essa é uma experiência de passar, né? Da passagem com uma certa consciência pelo quarto estado de consciência de um estágio de consciência a outro, falando aí do dormir e sonhar e estar acordado. Quando nós meditamos, nós podemos ter a mesma experiência. Eu estou meditando, e aí, de repente, é como se eu caísse num buraco sem fim, sem fundo. E aí eu volto assustado. Esse momento eu transcendi. E a experiência foi fisiológica, né? Existe uma percepção do momento da transcendência. Nem sempre isso vai acontecer. Muitas vezes eu vou confundir a transcendência, principalmente no começo, tá, gente? Eu posso confundir a transcendência com o sono, não saber se eu transcendi ou se eu dormi. Eu posso confundir a transcendência com sonhar. Eu posso confundir a transcendência com uma série, e às vezes eu posso não perceber. Eu posso não perceber que eu transcendi. Eu já conheci pessoas que foram professores, meditantes muito antigos e diziam: Bernadette, eu sento, fecho meus olhos, faço minha técnica e eu reconheço todo o meu ganho lá fora. Isso. Mas durante a minha técnica, de verdade, eu não tenho aí grandes experiências, né? Eu não tenho grandes percepções durante a técnica. Tudo bem. Eu não preciso perceber conscientemente, né, com o intelecto, a transcendência. Eu preciso experimentar a transcendência. Toda vez que eu perco o mantra, comecei a pensar o mantra, perdi o mantra, voltei com o pensamento. Toda vez que isso acontece, eu mergulhei. Ou transcendi, ou se não transcendi, cheguei muito próximo e estou experimentando a natureza da eliminação do tensão e estresse. Tá ótimo, porque os dois têm que crescer juntos, né? Mente e corpo, mente e corpo, mente e corpo, mente e corpo. Não dá para um ir sozinho e o outro ficar lá embaixo. Impossível. O equilíbrio tem que acontecer. Então, na meditação, a minha única preocupação é fazer a técnica corretamente. Eu posso experimentar a transcendência de forma clara? Posso. Claro que se eu for completamente regular na técnica, em algum momento, essa transcendência vai ser experimentada de uma forma mais clara, que é silêncio total. Na verdade, a experiência da transcendência clara é silêncio absoluto. Eu comigo mesmo. Essa é uma experiência clara. Muitas vezes esse silêncio, como nós não o reconhecemos ainda, não estamos acostumados com ele, a gente interpreta como dormir, né? Mas não, a gente está experimentando o silêncio. E por que a gente sabe disso? Porque lá fora, no meu dia a dia, as coisas melhoram, né? Eu fico imbuído, né? Isso inunda a minha fisiologia. E aí o meu dia a dia vai ser melhor, a minha vida diária vai ser melhor, tá? Não sei se é isso que você quis dizer da queda, né? Mas se for isso, a queda acontece em função mesmo da transcendência, e é essa queda que não é física, né? Ela acontece no nível da consciência, em função, inclusive, da distância que existe entre o campo relativo da vida e o campo do absoluto. Muitas vezes é muito rápida, né? Muito rápida a queda. E aí nós experimentamos rapidamente o transcendente e pode dar essa impressão. Outras vezes, a queda é mais lenta. E aí nós não percebemos tão claramente, não temos essa experiência tão claramente, tá? Muito bem. A Valquíria está perguntando qual é o intervalo mínimo entre uma meditação e outra. Valquíria, de 5 a 6 horas, tá? Até 5 horas, se eu não tiver outro jeito, né? Se a minha rotina não me der um intervalo maior. E o ideal de máxima entre 9 e 10 horas, tá bom? Comer carne influencia o bom desenvolvimento da meditação? Vejam, eu vou contar uma historinha para vocês de Maharishi, né? Não sei se é folclore, mas enfim, eu já ouvi essa historinha. Maharishi estava na Argentina dando um curso de meditação, na época que ele dava os cursos de meditação com um grande público, e aí ele perguntou para o público se alguém estava tendo alguma dificuldade com a meditação,
alguma aspereza, né, na técnica, se não estava confortável. E aí um senhor levantou a mão e falou, olha, Maharishi, a minha meditação não está legal, porque eu como carne. E aqui a gente não pode comer carne, eu não estou comendo carne, porque todo mundo fala que não é para comer carne, eu não estou comendo carne. E aí eu fico meditando na carne, porque eu fico pensando o tempo todo no meu desejo de comer carne. E aí a imagem fala para ele, então tá, então desce lá no restaurante, come o teu bife, né? E depois você faz a tua técnica. Claro que não logo depois de comer o bife, que a gente tem que esperar depois que a gente se alimenta, mas esqueça, né? Não deixe de comer carne com intelecto. Se você começa a meditar e esse equilíbrio psicofisiológico te leva, depois de algum tempo, a ter uma resistência em relação a algum tipo de alimento, não importa qual alimento, então, tudo bem, porque foi neste nível da consciência, foi de dentro para fora. Se eu não como carne, porque eu estudei, porque eu tenho dó dos bichos, porque eu tenho uma consciência de que não é legal comer carne, tudo bem, eu não como carne. Agora, se eu como carne no meu dia a dia, só porque eu comecei a meditar, eu vou parar de comer carne, vou sofrer com isso, então, por favor, não pare de comer carne. Na hora certa, o alimento que não te fizer bem, você vai reconhecer que não te faz bem. O próprio Ayurveda, embora ele recomende para muitos tipos de fisiologia, em algum momento eu vou falar sobre Ayurveda com vocês, mas embora ele recomende a muitos tipos de fisiologia não comer carne por conta mesmo da dificuldade de digestão e tudo mais, depois eu explico isso, o próprio Ayurveda tem fisiologias, tipologias fisiológicas que a carne é bem-vinda, né? Então, é bem-vinda no sentido de... Tem toda uma filosofia por trás disso também, né, gente? Eu não estou falando da questão filosófica. Eu estou falando da questão da meditação. Meditei, comecei a meditar, paro de comer carne? Não preciso parar de comer carne, porque eu comecei a meditar, tá? Agora, você perguntou se influencia o bom desenvolvimento. Aí eu vou ter que ir para um outro lado, né? A nossa carne hoje é uma carne cheia de hormônios, a nossa carne é uma carne cheia de antibióticos, a nossa carne é uma carne cheia de, sei lá, agrotóxico, do que o animal, né, come a erva lá agrotóxica. Ou seja, tem uma série de elementos hoje na nossa alimentação, e não é só a carne, estou falando da carne, os embutidos, enlatados, né? Tem muitos alimentos hoje que são nocivos, mas são nocivos por conta do que eles carregam dentro deles, não é que não tem nada a ver com o sabor, a questão proteica ou vitamínica dele, mas tem a ver com coisas que entram dentro do alimento, né? Por conta de um mau cuidado agrícola, etc. e tal. E aí, nesse sentido, né? Não só a carne, mas outros alimentos também podem fazer mal. Tá? Não sei se eu consegui responder, mas eu espero que eu respondi. O Ricardo Dantas... Puxa, Ricardo, você não quer levantar a mãozinha e falar? Eu não consegui entender ainda o que você quis dizer. Você falou, não é o exemplo sobre a percepção da transcendência. Sim, essa queda, essa experiência de queda é uma percepção clara da transcendência. Às vezes, esse chicote que acontece na cabeça também, que a gente faz tum, também é uma percepção clara da transcendência. No nosso caso que eu estou falando de quem medita há pouco tempo, essa percepção clara da transcendência, ela aparece como a queda. Mas quando eu medito regularmente, há mais tempo, a transcendência vai ser experimentada como silêncio. Então muda, né? Porque não existe mais aquela distância grande, né? Eu vou cada vez mais me aproximando desse nível transcendente, né? E aí eu vou cada vez mais experimentando o silêncio. Eu tenho aqui a Carla, o Luiz, a Maria José, todo mundo de mãozinha levantada. Eu estou abrindo o microfone de vocês. Então, Carla, o teu microfone está aberto se você quiser fazer pergunta. Maria José, eu abri teu microfone se você quiser fazer pergunta, só que você tem que abrir ele aí também, tá? Mas ele está aberto aqui já. Ricardo, o teu microfone também está aberto, se você quiser fazer perguntas. E Luiz, se você quiser fazer perguntas, também está aberto. São só as pessoas que estão com a mãozinha levantada. Ok. Então, estão aqui abertos os microfones, eu vou aguardar vocês fazerem pergunta. Ricardo, pode fazer. Não estou te ouvindo, meu amor. Você pode falar de novo? Eu
falei da queda, era um exemplo que... Alô? Não estou te ouvindo. Está saindo, não sei se está muito próximo do microfone, mas está saindo fanhoso, como se tivesse abafado. Eu estou me ouvindo melhor agora? Agora melhorou um pouco. Então, desculpei por explico que eu acho que eu não consegui traduzir o que eu queria que você me falasse. Então, a respeito do vídeo que eu assisti, eu estou aqui do Rio de Janeiro, eu aula com o Júlio do Rio de Janeiro, e não. Não te entendi, querido, desculpa. Foi. Você vai ter... Ai, como é que a gente pode fazer? Realmente eu não estou conseguindo entender o que você está falando. A Tânia também está falando que ela não consegue ouvir a pergunta. Está completamente abafado o som. Eu estou no headphone. Eu fico para uma próxima. O fica para uma próxima, eu entendi. Esse eu ouvi. Então, eu desci a distância. Porque está cortando, ele tá abafado e está cortando. Se você conseguir digitar, eu leio de novo. Vou tentar entender o que você está falando com a digitação. É a respeito de um vídeo que eu assisti de Maharishi. Então, eu entendi que você falou isso, que foi um vídeo que você viu de Maharishi, onde ele fala sobre a questão da queda, né? Não, a questão... A pergunta era, como é que eu sei que eu transcendi? Como eu não percebo? Aí fica que é o mesmo quando você leva uma queda, você não percebe que está caindo, mas você está caindo. Ok. Tá certo. Então, eu acho essa explicação do Maharishi sobre a transcendência muito luminosa. Por isso que eu gostaria que você comentasse essa resposta dele. Na verdade, é o seguinte. Bom, essa resposta é o máximo. Um exemplo que ele não é uma queda física, é um exemplo que ele dá da percepção da transcendência. É o mesmo quando você está caindo pela primeira vez, você não percebe que está caindo. Só quando você está no chão que você percebeu que caiu. Tá. A transcendência, a queda na transcendência tem essas duas conotações, né? Uma é que depois que eu caí, eu percebo que eu transcendi. Então, eu sei que essa sensação de tombo tem a ver com transcendência, e isso tem a ver com essa distância, né, entre o nível ativo da mente, da consciência e da mente, e o nível mais refinado, e esse mergulho brusco, né? Então, isso tem a ver com transcendência. Agora, eu entendi o que você quis dizer. Que quando eu levo um tombo, eu nem sempre percebo o tombo, eu só vou perceber o tombo na hora que eu cheguei no chão, né, que eu estou me machucando já. A transcendência, eu não preciso... bom, primeiro que, se eu tiver essa queda, eu já sei que eu transcendi, né? Mas eu não preciso ter a percepção clara da transcendência para transcender. Nós sempre vamos transcender. Mas te dá um outro exemplo muito bonito também, que ele fala o seguinte, olha, imagine que eu vou mergulhar no oceano. Quando eu mergulho no oceano, eu posso ir lá para o fundo ou eu posso ficar aqui em cima na superfície. Mas a hora que eu sair, eu vou sair molhado na superfície ou tendo mergulhado profundamente. Então, a transcendência, ela sempre vai acontecer. Como que eu sei que eu transcendi? Eu sempre digo isso. Eu sei que eu transcendi porque a minha vida aqui fora fica diferente. Porque a minha experiência do mundo se modifica. É o meu relacionamento com o mundo que fica diferente. A experiência da transcendência naqueles 20 minutos... Num primeiro momento, pode não acontecer. Tem pessoas que não têm uma experiência clara da transcendência, que não percebem a transcendência, e tem pessoas que têm experiência clara da transcendência. Mas uma coisa que é básica, vai acontecer com todo mundo, é que se eu for completamente regular na meditação, ao longo do tempo, a minha meditação vai ficar mais silenciosa. Não significa que eu não vou ter os pensamentos, porque eles vão acontecer, né? Até eu experimentar a transcendência, tem pensamento, né? Nesse oceano da mente, vai acontecer pensamento. Em níveis mais refinados, menor atividade mental, sempre serão pensamentos nesse nível mais refinado. Mas a transcendência está além disso. Então, há momentos da meditação, depois que eu sou meditante há algum tempo, que esse silêncio se estabelece, ele é claro para a gente, né? A gente percebe claramente o silêncio. Agora, eu não tenho grandes experiências, né? Até o tombo,
que é essa coisa que, bom, eu não percebi, mas aconteceu, e eu tive uma percepção clara do tombo, aconteceu na transcendência, eu vou voltei, né? Até isso, com o tempo, tende a desaparecer, porque a gente vai ficando cada vez mais acostumado, mais habituado a navegar nessas águas profundas, né? Eu não sei se eu consegui te ajudar ou melhorou a resposta, mas enfim. Obrigado. Tá ok, querido. Maria José, você quer fazer pergunta? Está aberto o teu microfone. Sim, Bernadette, você já respondeu as minhas dúvidas já. Foi aquela pergunta sobre a viagem, sobre comer carne. Ah, tá ok. Você já respondeu, obrigada. Nada, querida. Carla? Oi, Bernadette, era só para te passar o telefone. Eu escrevi no bate-papo, eu não sei se aparece. Porque fugiu da minha cabeça. 688. 3887-6688. Tá legal. E eu queria tirar uma dúvida, até aproveitando. O Rain Melody é um Gandharva Veda que você pode escutar em qualquer horário do dia. Ele não necessariamente é específico àqueles períodos, né? Que você falou de cada três O horas. Rain Melody. Isso. Tá, tem alguns outros Gandharvas também, viu? Não é só o Rain Melody, não. Tem mais uns 2 ou 3 Gandharvas que são, que a gente pode ouvir a qualquer momento. Gente, do Gandharva, eu vou te falar só uma coisinha rapidinha para vocês. Nós temos um aplicativo que chama Maharishi Veda. Esse aplicativo Maharishi Veda, eu posso ouvir todos os Gandharvas, de todos, de flauta, de sarod, de tabla, enfim, eu posso ouvir Samaveda, eu vou falar sobre os outros sons védicos para vocês também. Eu posso adquirir o aplicativo, eu acho que é $3 por mês que a gente paga, é uma coisa bem pequenininha. Esse aplicativo, esse ganho do aplicativo, essa receita, ela é usada para a Índia, ela é usada especificamente para os pandits, eu também vou falar sobre pandits para vocês, mas para os pandits da Índia, que fazem uma programação especial em prol da paz mundial. E é um valor muito pequeno para um benefício muito grande que a gente tem, que a gente pode ouvir todos os dias, onde tiver, só pegar o celular e ir lá, e vai estar conseguindo ouvir Gandharva Veda. Hoje nós falamos um pouco sobre Gandharva Veda, mas eu vou falar sobre Samaveda, eu vou falar um pouquinho sobre Vishnu, vou falar um pouquinho sobre os outros sons que nós temos aí no aplicativo, e esse aplicativo é muito legal mesmo, porque ali, no momento que eu coloco o Gandharva Veda, eu não preciso me preocupar se esse Gandharva Veda é das 10 da manhã, ou se é das 5 da tarde, ou se é das 10 da noite. Eu simplesmente toco o Gandharva Veda do momento, porque o aplicativo já faz isso, ele me dá o Gandharva daquele horário. Ele sempre terá o Gandharva daquele horário, então eu não preciso me preocupar com isso. Então esse aplicativo é muito bom. Se vocês quiserem conhecer, Maharishi Veda. E aí vocês vão ver o aplicativo lá. Se não me engano, o aplicativo ele dá 30 dias para vocês usarem ele sem pagar, e depois você começa a pagar, alguma coisa assim. Mas vocês podem explorar isso mais um pouquinho, tá? Mas o Rain Melody eu posso ouvir a qualquer momento, sim. E é um dos Gandharvas mais bonitos que existe, é o Rain Melody. Eu gosto muito do flauta, cítara, e o Rain Melody é um dos mais bonitos que tem. Para quem não conhece ainda. E a gente vai ouvir, vai desfrutar de todos eles aqui também. Maria José, você está com a mãozinha levantada, você quer falar alguma coisa? Não, por enquanto não quero falar nada não. Tá ok, meu amor. Então tá bom. Eu vou deixar vocês então no mute, vou... Pronto. Só para a gente não ter interferência aqui na coisa. Bom, eu acho, de verdade, que a gente já passou do horário, não? Deixa eu ver que horas são. 21h30, passamos. Eu gostaria que as nossas aulas fossem sempre no máximo de 1h30, nem sempre acontece, mas vamos tentar, se a gente consegue deixar as nossas aulas de 1h30, porque nós temos a nossa meditação, será mais ou menos 1 hora de aula e meia hora para nossas atividades, né? Hoje também ainda não, mas a semana que vem nós vamos terminar a nossa aula com o Gandharva Veda, eu vou explicar o que é com o Samaveda. Eu vou explicar o que é o Samaveda para vocês na semana que vem, e nós vamos encerrar a nossa aula com 5 minutinhos de Samaveda, né? Então, para a próxima semana, nós já sabemos que vamos falar de Samaveda, e que a gente vai também ouvir um pouquinho de Samaveda, e a gente sabe, então, que a nossa aula vai se compor desses elementos, Gandharva Veda, Pranayama, meditação, aula, troca de perguntas, né, de responder pergunta para vocês, e por último, 5 minutinhos de Samaveda.
Por hoje, eu agradeço a presença de vocês. É muito bom mesmo estar com vocês. Vocês não têm ideia do prazer que eu sinto de estar aqui com vocês, a gente poder estar fazendo essa aula. É muito bom. E é uma alegria. Eu me sinto completamente preenchida. Hoje eu fiquei o dia inteiro estudando para poder dar essa aula para vocês, falar com vocês. É muito gostoso, tá? Então, um grande beijo para vocês. A gente se vê a semana que vem. E foi um prazer muito grande estar com vocês, tá bom? Jai Gurudev.